Tá, eu tenho certeza que você veio para a casa do Senhor e você quer ouvir a palavra de Deus. Sabe, queridos, porque é a palavra de Deus, queridos, que nos move, é a palavra de Deus que nos motiva a caminhar, que nos motiva a ficar firme na presença do Senhor. Eu sei, queridos, que não é fácil, eu sei que nós passamos por momentos difíceis, mas o próprio Senhor Jesus falou: nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Vamos animar, vamos buscar o Senhor. Vamos colocar diante do Senhor as nossas dificuldades, as nossas lutas. Sabe, queridos, nós estamos na presença do Senhor. Eu sou de uma época, queridos, que a gente chegava na igreja e acabava a tristeza. A gente chegava na igreja e acabava a tristeza. Por quê? Porque a gente recebia um abraço dos irmãos, a gente louvava o Senhor, a gente buscava o Senhor, não tinha tristeza. Aí você fala: pastor, está difícil, queridos, está difícil. O próprio mundo está tentando deprimir a igreja. Sabe, nós somos perseguidos, nós somos caluniados, nós sofremos ataques constantemente do diabo na nossa família, no nosso trabalho, muitas pessoas se levantam contra nós. Mas Jesus falou: tende bom ânimo. E eu vou falar um negócio para você: o ânimo, queridos, é a arma que Deus entregou para nós enfrentarmos essas dificuldades. Sabe, queridos, e eu quero compartilhar uma palavra que Deus queimou no meu coração no culto de sexta-feira aqui com a pregação do pastor Rafael. E às vezes a gente abre o nosso coração com o Senhor e o Senhor, Ele fala: olha como é que funciona o rebanho de uma ovelha. Olha como é que o pastor tem que estar sempre presente, tem que estar sempre alertando, tem que estar sempre falando. Então, queridos, é isso, a palavra de Deus, ela sempre vai nos corrigir. Ela sempre vai nos corrigir. Olha Jesus, o Guilherme leu aqui. Por que Jesus foi exaltado, queridos? Por que Jesus foi exaltado? Porque Ele foi obediente, e obediente até a morte de cruz. Por que Deus, queridos, por que Jesus, quando Ele veio, Ele escolheu 12 discípulos? Porque discípulo, queridos, obedece o seu mestre. Discípulo ouve a voz do seu mestre. Ele tinha muitos fariseus, saduceus, Ele tinha muitos escribas para poder escolher, mas Ele escolheu discípulos. Ele escolheu pessoas simples, pessoas que Ele tinha convicção que ia obedecer. E isso, queridos, é a base da igreja. A igreja existe por causa de discípulos. E é isso que nós somos discípulos, nós somos sequências de Pedro, nós somos sequências de João, nós somos sequências de Paulo. Paulo teve que se quebrar inteirinho para poder servir ao Senhor, para poder obedecer ao Senhor, e ele mesmo declarava: o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Sabe, queridos, Deus, Ele colocou uma palavra no meu coração, queridos, e eu dei o seguinte título: quando a queda começa ouvindo a voz errada. Cuidado com as vozes que você escuta. E eu quero que você preste muita atenção nessa palavra. 1 Reis capítulo 13, 20 e 22 diz... Eu vou ser um pouco rápido aqui, queridos, para a gente poder ganhar tempo, porque eu quero que Deus passe para vocês tudo aquilo que Ele colocou no meu coração. Então, enquanto estavam sentados à mesa, veio uma mensagem do Senhor ao profeta idoso, que o havia feito voltar. E ele falou ao homem de Deus de Judá: assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu à ordem que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Porém, voltou e comeu pão, bebeu água, no lugar em que eu disse: não coma pão nem beba água, por isso o seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Sabe, queridos, o homem de Deus, quando eu olho para essa palavra, o homem de Deus, ele recebeu uma ordem muito clara, queridos. Eu não sei quanto a você, queridos, mas quando eu tive um encontro com Jesus, eu recebi uma voz, uma ordem muito clara para mim ficar firme com o Senhor, para mim poder seguir os passos do Senhor, para mim poder ser aquilo que Deus quer que eu seja, uma pessoa simples, obediente à palavra dEle, um servo disposto a servir, sabe? E o Senhor deu uma ordem clara para ele, para não comer, para não beber e não voltar pelo mesmo caminho.
Mesmo assim, queridos, ele ouviu um argumento mentiroso de um velho profeta e desobedeceu. E o resultado foi o quê? A perca da sua vida. Deus, queridos, falou claramente, mas ele decidiu ouvir outras vozes. Cuidado, queridos. Cuidado. Porque o inimigo, ele vai tentar levantar muitas vozes para tentar falar o nosso coração. Você não consegue, você não pode, você não vai. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Cuidado. Você tem convicção do que Deus falou, queridos? É uma luta. É o tempo todo, queridos. É um tempo todo, queridos. Vozes tentando falar, tentando me tirar da presença de Deus. E eu creio que isso acontece com você também. Sabe? E Deus fala, não, mais um pouquinho, fica firme, tá chegando. Sabe, queridos, muitos caem, queridos, porque não é por falta de chamado, mas é por ouvir a voz errada depois que Deus já falou. Deus te chamou, você tem um chamado, Deus te chamou para isso, fique em paz. É aí, é nesse caminho que Deus vai te abençoar. Deus falou para você, vou fazer de você um empresário, você vai ser uma bênção. Lute, é aí que Deus vai te abençoar. É aí que Deus vai te usar. Sabe, queridos, e tome cuidado, porque nem toda voz espiritual vem de Deus, nem todo argumento religioso é verdade. As pessoas usam jeito, forma, queridos, de falar religiosas para tentar o quê? Tentar seduzir as pessoas, tentar conquistar as pessoas, e nós temos que tomar cuidado com isso. E a pergunta que essa história nos faz é simples, né? Uma pergunta simples: em quem você confia quando a voz de Deus parece ser confrontada? No seu amigo? No seu familiar? Sabe? Deus falou para você ser uma bênção, para você ser bom, para você viver em comunhão com as pessoas, mas você escuta aquelas vozes que te levam a ficar contra um irmão e mesmo assim você ainda fica. Aquele irmão que você abraçava, você já não abraça mais. Aquele amor que você tinha, você não tem mais. Por quê, queridos? Porque é isso que acontece quando velhos profetas veem o Espírito Santo de Deus entrar na vida de uma pessoa e fluir de uma forma sobrenatural. Esses velhos profetas ficam com o quê? Com inveja, com ciúmes, e abre o coração para ser usado por Satanás para poder tentar tirar a presença de Deus. Sabe, queridos, a Bíblia, queridos, ela é muito clara. Ela ensina que a autoridade final do Filho de Deus, né, é a palavra revelada de Deus. Não é experiências, emoções, sabe, ou supostas ou novas revelações. É a palavra de Deus. Por isso que nós temos que ler a Bíblia. Por isso que nós temos que acompanhar toda a pregação com a palavra de Deus, com a Bíblia aberta, porque a Bíblia nos instrui como que nós temos que ser. Quando eu falo, queridos, para nós nos animarmos, por quê? Porque eu sei que o ânimo é uma arma, queridos. E onde que eu aprendi isso? Na palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus diz, e eu citei aqui, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Deuteronômio 8:3 diz: Ele os afligiu, deixando que passassem fome. Depois ele os sustentou com o maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam. O Senhor fez isso para mostrar a vocês que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe, queridos, nós precisamos de Deus, precisamos da palavra de Deus, e muitas vezes nós estamos tristes, por quê? Por causa de coisas dessa vida. Gálatas 1:8 diz que as maldições de Deus caem sobre qualquer um, incluindo eu mesmo, que pregar qualquer outro evangelho além daquele a respeito do qual lhe falamos. Sim, mesmo, sim, se um anjo vier do céu pregar um evangelho que seja maldito para sempre. Quer dizer o quê, queridos? Deus não contradiz a palavra dele. Quando Deus fala, queridos, ele espera o quê? Ele espera obediência. Que tipo de obediência, pastor? Total. É o que a gente vê, queridos, do homem de Deus.
Deus falou para ele, não é para comer pão e nem beber água. É para fazer dessa forma. Às vezes, queridos, a gente acha que a palavra de Deus ela é revogada. A palavra de Deus não é revogada. A mesma promessa que eu recebi há 26 anos atrás, queridos, ela continua queimando dentro do meu coração. O problema é que nós nos esquecemos daquilo que Deus falou. Você tem que buscar constantemente, trazer à mente aquilo que Deus falou no início. Porque é normalmente no início que Deus fala. É no início que Deus usa os profetas para poder determinar um caminho para a gente. Sabe, queridos? Pequenas concessões, queridos, vai abrir grandes brechas. Olha só o que a palavra aqui diz, ó, em 1 Reis 13:18. Porém o profeta idoso ou o profeta velho diz: eu também sou profeta como você. E um anjo me deu uma mensagem da parte do Senhor: faça-o voltar com você para a sua casa para comer pão e beber água. Mas ele estava mentindo. Ah, mas não tem problema se eu enfrentar e falar que não é assim, meu amigo vai ficar com raiva de mim. Que fique, queridos. Ah, mas minha família não vai gostar. Queridos, quem aqui nunca teve dificuldade? Eu mesmo tive dificuldade com a minha família. Assim que eu me converti, eu tive que sair de casa. Mas eu acreditava, queridos, que Deus iria me sustentar, que Deus iria me guiar pelos caminhos dEle, e é isso que nós precisamos acreditar, queridos. Nós precisamos acreditar na voz do Senhor. Às vezes nós acreditamos mais na voz de pessoas do que na voz do Senhor. Se o Senhor falou que você é uma bênção, você é uma bênção. Não é porque você está passando por um momento difícil que não está acontecendo alguma coisa. Você está passando por um momento difícil para poder aprender, que nem o povo de Israel teve que aprender. Deus teve que deixar eles passar fome, depois mandar o maná. Mesmo assim eles tiveram dificuldade de obedecer o Senhor. O Senhor, Ele sabe o que é melhor para nós, queridos. Jesus, Ele só foi exaltado porque Ele obedeceu. Porque Ele obedeceu. Nós, queridos, a igreja, nós só vamos ser levantados e usados por Deus se nós obedecermos. Se nós não vivermos de forma rebelde, fazendo o que a gente quer. A presença de Deus, queridos, não é compactuada com rebeldia, não, queridos. Deus, Ele instituiu uma forma, e por mais que a gente não goste, é a verdade. Dentro de casa tem um cabeça, e quem que é o cabeça? É o marido, é o homem. Dentro da igreja, Deus levantou pessoas para poder estar à frente também. Tem o seu líder, tem os pastores. Às vezes nós obedecemos, queridos, e andamos na linha lá fora. Dentro da empresa que você trabalha, você tem seus supervisores. Se você chegar lá brigando, estressado, lá discutindo, vai ser demitido. E por que servir a Deus é de qualquer jeito? Por que nós não somos obedientes? Por que nós não amamos as pessoas? Por que a igreja não é um lugar onde as pessoas vão encontrar pessoas que amem? A gente já sofre tanto lá no mundão, queridos. É fofoca, é gente se levantando contra a gente. E para que dentro da igreja ficar tendo confusãozinha? Disse-me disse. Pô, se você está no ministério de louvor, seja uma bênção no ministério de louvor. Esteja para somar. E eu quero ver se Deus não vai te abençoar de uma forma sobrenatural. Ele exaltou Jesus, queridos, por causa da obediência. Você acha que Ele não vai exaltar você? Às vezes você está falando, pastor, está difícil. Analisa a sua vida. Analisa a sua vida, vem para a igreja quando quer, chega a hora que quer, faz o que quer. Se o pastor fala que não é para ficar mais em pé, lá já fecha a cara. Espera aí, tem alguma coisa errada, queridos. O pastor está preocupado com o culto, em ter um momento agradável, onde todas as pessoas tenham a oportunidade de ter um encontro com Deus através da palavra. O velho profeta, queridos, ele usou linguagem espiritual para justificar a desobediência. A queda, ela não começou no pecado visível, mas na concessão interna, quando você aceita. Cuidado quando alguém tenta interpretar o que Deus já falou claramente ao seu coração. Cuidado com isso.
Sabe, queridos, revelações novas, queridos, não anulam ordens antigas. Isso é extremamente importante. Você que gosta de buscar revelação, você que gosta de um xaramanaia, cuidado com isso. Deus, Ele nunca vai te tirar, nunca vai tirar a palavra que Ele te deu, independente da época. Cuidado com isso. A palavra de Deus diz em Salmo 119, 89 e 90, a sua palavra, ó Senhor, permanece para sempre firmada no céu. A sua fidelidade passa de geração para outra, eternamente. O Senhor formou a terra e ela existe até hoje. Quer dizer, Deus não muda a sua palavra, queridos, para se adaptar à convivência humana. Palavra de Deus é a palavra de Deus e ponto final. Ele não vai usar para adaptar, você não pode usar para adaptar a sua vida. Olha só, queridos, o que a palavra de Deus diz em Provérbios 6, 16, 19. Há 6 coisas que o Senhor odeia e uma última que Ele simplesmente detesta. Primeiro, olhos arrogantes, a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que só pensa em fazer o mal, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que profere mentiras para prejudicar alguém e o que espalha discórdia entre irmãos. Pastor, existe? Lógico que existe. Principalmente aquele que fala, eu não quero falar, eu até oro por ela. Cuidado, queridos, está plantando discórdia. A gente fica cansado, queridos. Eu estou 26 anos na igreja e é batata, queridos. A igreja é um lugar de comunhão. E é onde que a gente queda, queridos, quando a gente começa a achar que a igreja é clubinho social. Aí a gente usa a igreja para fazer amizadezinhas, para fazer encontrozinhos, para ficar falando mal dos irmãos, para ficar falando mal dos pastores. Pastor, mas você fala isso, o que acontece? Queridos, tem 26 anos que eu vivo dentro de uma igreja. 26 anos que eu vivo dentro de uma igreja. Já cheguei até participar de alguns clubinhos sociais desses já. Infelizmente, queridos, infelizmente. Já tive decepções grandes. Mas louvado seja o nome do Senhor que eu nunca me calei diante de uma situação dessa. E nunca deixei, e nunca virei a cara para nenhum irmão porque o outro me falou alguma coisa. Porque, queridos, eu não estou aqui para condenar ninguém. Você não está aqui para condenar ninguém. Deus nos colocou aqui para nós amarmos. Entenda isso. Se você não ama, algum problema tem. Você faz parte de uma comunidade. Como é que você ama a comunidade se você não tem coragem de estar presente nos eventos da comunidade, mas eventos de outras igrejas você vai? Como que nós vamos espalhar amor, queridos, se nós não conseguimos amar a nós mesmos, que estamos vendo todo dia, que estamos andando aqui, queridos, é uma escola, nós temos que aprender a amar uns aos outros aqui, para a gente poder amar lá fora, para a gente ser uma bênção no nosso trabalho, para a gente ser uma bênção na vida das pessoas lá fora. Por isso que nós vamos ter dificuldade de amar um irmão ou outro irmão, mas independente da dificuldade, nós temos que amar. Não tem outra forma. Não tem outra forma. Por isso que eu falo para você, se envolva. Se envolva com a igreja. Se você está no louvor, mas é adolescente, é jovem, se envolva no grupo de jovens. Se você está no ministério de louvor, se você está no ministério de intercessão, é homem, se envolva com o núcleo de homens. Se envolva com os irmãos da igreja. Os irmãos dessa igreja, queridos, é uma bênção, queridos. Quantas pessoas, uma ajuda as outras e arruma emprego e ajuda numa dificuldade, numa outra. Mas a gente não quer se envolver. Porque eu não gosto de fulano, eu não gosto de ciclano. Que cristianismo é esse? Que obediência é essa? Que servir a Deus é isso? Sabe, queridos? E a palavra de Deus é bem claro. E quando eu chego nesse último aqui, queridos, eu fico preocupado. Porque a palavra de Deus é bem clara. Há 6 coisas que o Senhor odeia. E uma última que Ele simplesmente detesta. E é nessa última aqui, queridos, que desde essa época antiga tem problema no meio do povo de Deus. O que espalha discórdia entre irmãos.
Você sabe o que a palavra diz aqui, queridos? Que aquele que espalha, queridos, é o próprio diabo dentro da igreja. Então cuidado, queridos. Pastor, mas o que eu faço? Repreenda, porque ainda você tem chance de salvar o irmão. Fala a verdade. Ah, pastor, mas ele vai ficar com raiva do céu. De todo jeito ele vai se afastar de você uma hora, né? Pelo menos ele ficando com raiva, você tem chance de consertar ele. Sabe, queridos, unção não substitui obediência. A palavra de Deus diz aqui, ó, em 1 Reis 13, 22, ele partiu de novo, mas no caminho apareceu um leão, atacou, matou o homem, e o seu corpo ficou estendido ali na estrada com o jumento, e o leão parado ao lado dele. Deixa eu falar um negócio para você, ele não tinha unção? Olha o que Deus fez através da vida dele. Deus paralisou a mão do rei, Deus honrou a palavra que ele profetizou, ele tinha unção. Mas por que ele morreu, queridos? Porque ele foi desobediente. Não é porque você tem unção, não é porque você está que você... É que nem, por exemplo, queridos, às vezes a gente não entende o que nós somos na igreja. Pastor, explica melhor. Explico. Sabe, queridos, nós por opção somos servos, mas Deus nos trata o quê? Como noiva. A igreja é a noiva do Cordeiro. Fala, pastor, explica melhor. Explico, queridos. Eu como noiva, queridos, eu tenho responsabilidade no meio dos meus irmãos. Então o que eu faço? Quando tem um culto, eu chego antes, eu cuido das coisas. Por quê? Porque se eu não chegar, se eu não fizer as coisas, outro meu irmão vai sobrecarregar e vai ter que fazer. Sabe? Por quê, queridos? Porque eu tenho essa mentalidade. A minha mentalidade já está além da mentalidade de servo. A minha mentalidade é a mentalidade de noiva. Se preocupa, cuida. É que nem a mentalidade de uma esposa, uma dona de casa. Ela chega em casa, ela fica preocupada em fazer as coisas, servir o marido, servir os filhos. Mas não, o que muitos de nós fazemos? Não, eu vou chegar mais tarde porque eu chego lá, está tudo pronto. Isso é mentalidade de quê? De funcionário, de servo, de empresa. O cara chega tarde para não ter que trabalhar. Mas pastor, como que eu faço para desenvolver essa mentalidade, queridos? Só tem uma forma de você desenvolver essa mentalidade, se você tiver o amor. Sabe? O amor de cuidar, o amor de ajudar, o amor de estar presente na vida do irmão. Sabe, queridos, esse profeta, ele era usado por Deus. Era um profeta verdadeiro, mas terminou mal. Sabe, queridos, chamado não protege quem abandona a obediência. Por isso que nós temos que ser obedientes. Pastor, é uma palavra difícil. É uma palavra difícil, queridos, mas é a Bíblia. Sabe, queridos, você pode ser a pessoa mais talentosa, mais cheio de dons que tem, mas se você não for obediente, acabou, queridos. Olha Jesus, mais dons, mais talentos do que Jesus tinha, e o que ele se preocupou em ser obediente. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele ficou temeroso, mas depois falou, não, Pai, que seja feita a tua vontade, o teu querer. Entenda uma coisa, queridos, é uma frase que eu sempre digo aqui. Não basta, queridos, começar bem, é preciso terminar fiel. Sabe? Quem troca a voz de Deus, queridos, por argumentos espirituais, coloca o próprio destino em risco. Sabe? Às vezes Deus fala e você fica dando argumento para Deus. Ah, Senhor, mas, Senhor, mas. Você está colocando a sua vida em risco. Quando você ouve a voz de Deus, queridos, a voz de Deus é clara. A voz de Deus é clara. E quando nós olhamos, queridos, e aqui eu quero concluir essa ministração, quando nós olhamos a queda do homem de Deus, queridos, nos ensina o quê? Que ouvir Deus não é suficiente, é preciso permanecer fiel ao que Ele disse. Não adianta nada, você vem aqui para a igreja, ai, Deus falou comigo, chora, aí daqui a pouco sai lá, está fazendo tudo errado. Deus não falou para você consertar a sua vida?
Deus não falou para você dar um basta nessa situação já? Eu não sei se Deus fala assim com você, comigo Deus fala assim. Por que você está chorando? Eu já falei para você dar um basta nisso? Ai, Senhor, é que eu não consigo, me ajuda. A gente tem que dar um basta, queridos. Tem coisas na nossa vida que a gente tem que resolver. Faz quantos anos que você chora por causa disso e não resolve? Depende de você, não depende de Deus não, depende de você, é só você resolver. A palavra do Senhor em João 14, 22, 23 diz: Judas, não Iscariote, disse: porque o Senhor vai se revelar somente a nós e não ao mundo. Jesus respondeu: quem me ama, guardará a minha palavra. O Pai também o amará, e nós haveremos de vir e morar nele. Deus não vai revelar para o mundo inteiro, é só para aqueles que o amam, e quem o ama, guarda a palavra dele. Significa o seguinte: guardar a palavra dele é você ouvir que Deus detesta fofoca, e você não fazer mais fofoca. É você ouvir que não pode fazer contenda entre os irmãos e não fazer. Isso é guardar a palavra de Deus. Amar a Deus, queridos, é obedecer, mesmo quando outras vozes parecem mais confortáveis. E isso vai acontecer, queridos. Sempre obedecer a Deus é mais difícil. O jeitinho que as outras vozes falam é mais fácil. É difícil, queridos, você esperar o momento certo e Deus te levantar no momento dele, é difícil. Aí qual que é o jeito mais fácil? Eu vou dar um jeitinho de entrar aqui, de derrubar um aqui, de falar mal de outro ali. Isso acontece dentro das empresas, queridos. A gente acaba se entrando em jogos dentro de empresa, coisas erradas, depois não entende, porque estamos depressivos, passando por luta. Por quê? Porque não esperou o tempo certo de Deus te exaltar. Você foi lá e quis dar o seu jeitinho, fez o que não deveria ter feito, pegou o que não era para pegar, roubou o que não era para roubar. Uma vez eu trabalhava numa empresa, queridos, e a gente vendia um remédio caríssimo. E aí a gente suspeitou que estava sumindo do estoque. Aí a gente ligou para a polícia, eu era gerente, e a gente contratou 2 detetives, 2 policiais, nós colocamos dentro da empresa como funcionário para poder investigar. Eles ficaram 6 meses investigando. Aí descobriram que um funcionário estava roubando a empresa e já tinha tirado milhões da empresa. E aí a gente foi perguntar para ele, né, por que você fez isso? Porque estava fácil. Nós não temos o direito, queridos, pode estar fácil, pode estar difícil, nós não temos o direito de roubar nada de ninguém, porque nós somos filhos de Deus. Sabe, queridos, eu tenho certeza, queridos, que Deus já falou com você, mas outras vozes tentaram mudar a sua rota e tenta até hoje. Eu falo para você, hoje é dia de você mudar a direção e voltar a ouvir a voz do Senhor, voltar a direção original do Senhor. Peça para que Deus te dê discernimento para reconhecer a voz e ser fiel a Ele. Sabe, queridos, nós temos que cuidar, queridos. Na igreja sempre vai entrar novos convertidos. Nós temos que cuidar desses novos convertidos. Que eu já vi muitos novos convertidos sair da igreja porque se infiltrou em grupinhos. Viu? Nós temos que cuidar desses jovens.